O índice de inflação dos custos de produção voltou a subir depois de 3 meses seguidos de queda. Houve um aumento de 0,32%. Já o índice de preços recebidos pelos produtores rurais cresceu 1,95%. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica do Sistema Farsul. A economista Daniele Guimarães nos detalha os números, começando pelo índice de inflação dos custos de produção. Então, Eduardo, mais uma vez, a taxa de câmbio exerceu uma influência nos índices dos custos de produção e especialmente nos defensivos, nos herbicidas, mais especificamente. A taxa média de câmbio nesse mês de março chegou a 13,85 e os custos, os insumos importados, eles tiveram essa valorização. Quando a gente olha no acumulado em 12 meses, o aumento dos custos chega a 7,32%, bem acima do aumento acumulado dos preços, que chegou a 5,7%, ou seja, a rentabilidade ela diminui, uma vez que o custo se acelera mais rapidamente que os preços. O aumento de custos é bem superior à inflação. Sim, o aumento de custos ele acontece acima do IPCA, enquanto o ICP, que é o nosso índice de custos, valoriza 7,32%, o IPCA em torno de 5%. Então, mais uma vez, a gente não vê uma relação direta entre esses dois indicadores. Economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul. Já o índice de preços recebidos pelos produtores teve um pequeno crescimento. Sim, assim como a taxa de câmbio acaba influenciando os custos, também influencia os preços recebidos. Então, a gente teve pela primeira vez, dentre os últimos 5 meses, uma valorização dos preços recebidos pelos produtores, principalmente puxado pelo aumento da soja, que é o principal destaque. Mas, mais uma vez, eu reforço que no acumulado em 12 meses, o preço ele valoriza menos que os custos. O importante é o acumulado. O mais importante é observar o acumulado, porque observando de mês a mês, a gente tem a influência da sazonalidade. E tem a influência também da taxa de câmbio que vem variando muito de mês a mês. Mas no acumulado a gente consegue ter uma visão mais ampla e a gente consegue perceber que a rentabilidade ela vem reduzindo. Essa oscilação do câmbio não é positiva, né? Geralmente o melhor para um ambiente econômico é a estabilidade, né? A taxa de câmbio estável, ela permite com que a gente consiga organizar a compra de insumos e a venda dos produtos de uma forma mais simples. Tu não tem uma influência externa, tu simplesmente lida com o cenário econômico com estabilidade. Quando tu tem uma influência externa e tu não tem controle, a taxa de câmbio reflete uma série de questões políticas e econômicas, fica muito mais difícil de organizar a compra de insumos e a venda dos produtos. O que se pode projetar para os próximos meses, tanto para os custos como para os recebimentos dos produtores? Tudo vai depender, então, como eu comentei, da taxa de câmbio. Como a taxa de câmbio influencia tanto nos custos quanto nos preços, vai depender de como a taxa vai ficar até o final do ano. E a taxa depende também do cenário econômico, do ambiente. Então, vai depender da aprovação das reformas de previdência e tributária. Então, a gente tem que acompanhar aí o cenário político para ver como as coisas vão ficar até o final da safra. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.